Estou assistindo o Onze News aqui pela TVT, pelo canal do Conde. Eu recebo o meu querido João Amorim agora, nosso professor de Relações Internacionais da Unifesp. Por favor, deem o like na nossa transmissão, inscreva-se no canal, sempre dizendo aqui, não posso esquecer, e contribua com o nosso trabalho aqui através dos superchats, façam perguntas, críticas, sugestões, provocações. Meu querido João Amorim, agora a gente vai mergulhar nessa situação aí da fala do Lula, que continua bombando nas redes e tudo mais, porque a nossa gloriosa imprensa convencional não consegue, deixar esse assunto, e a gente traz aqui uma visão mais crítica de todo esse processo, tentando entender por que as elites são tão subservientes assim a uma posição que, inclusive, é imoral, né? É imoral você defender o Estado de Israel, o governo de Israel nesse momento. João Amorim, seja bem-vindo. Eu queria um balanço. Faz um preâmbulo dessa situação da fala do presidente e da reação brasileira, aqui da imprensa, das elites brasileiras. Vamos lá. Bom dia, Conde. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. Olha, eu vou tentar ser sintético, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Em primeiro lugar, essa histeria que se abateu, em parte da classe política, é tão rasteira, é tão patética, porque eles não conseguem esconder sequer o seu desconhecimento e o seu oportunismo com relação ao tema. Boa parte da classe política que está aí vociferando uma série de opiniões e posturas em relação ao Holocausto, em relação à memória do Holocausto, em relação ao direito de defesa de Israel, ficaram caladas esses 136 dias. Hoje nós estamos no 137º dia da guerra, e esses políticos ficaram, talvez porque estivessem em férias, talvez porque estivessem decidindo para onde iriam as emendas parlamentares do orçamento secreto, etc., mas me irrita muito esse oportunismo de vazio intelectual, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, eu quero deixar claro que a fala do presidente Lula não chamou o governo de Israel de nazista, ao contrário, se você pegar o contexto todo da fala, se você pegar os 32 minutos da entrevista coletiva inteiro, você vai entender qual foi o sentido, qual foi a postura, qual era o ânimo, qual era o ambiente, e retirar uma frase do seu contexto e transformar isso na forja de uma crise internacional e na forja de uma crise política, é de uma baixeza, de um vazio intelectual e de uma baixeza de caráter sem tamanho. Tá? Dito isto, eu acho que, primeiro, uma das coisas... Eu tenho me forçado e me habituado a não chamar de imprensa. Eu chamo de mídia corporativa, eu chamo de corporações de mídia, porque imprensa, efetivamente, o que nós consideramos... Imprensa é outra coisa. Não é o que nós temos no Brasil, não é isso, não é para usar uma expressão do Herbert Marcuse, essa unidimensionalização do pensamento e do assunto, Na verdade, são pessoas que são brifadas todo dia de manhã pela pauta da Reuters, pela pauta da Associated Press, pelas pautas das famílias que controlam... E pela pauta do dono, Exatamente, pela pauta das famílias que controlam, e dos interesses das 6 famílias que controlam a maior parte das corporações de mídia no Brasil, com todo respeito aos excelentes profissionais que estão lá e precisam trabalhar, ou se submetem porque precisam trabalhar, tudo isso a gente entende, a gente sabe, Mas eu acho que o ponto principal da fala do presidente Lula e dessa repercussão, como você muito bem disse, e deixar registrado aqui que é sempre uma alegria e um aprendizado, escutar a Maíra Goulart falar sobre a questão política, que é um assunto que ela domina mais que todos nós.
Eu acho que a grande importância, o grande papel da fala do presidente Lula e dessa repercussão muito maior aqui dentro do que na imprensa internacional, na mídia internacional, no cenário político internacional, é que o presidente Lula apontou o dedo para o resto do mundo, chamou a chincha, chamou na responsabilidade um mundo que está inerte, conivente, silente com o genocídio que está em curso há 137 dias na faixa de Gaza e na Cisjordânia também, mas muito mais na faixa de Gaza por conta da carnificina que nós estamos assistindo, né? Na última live que você fez com o Arbex colocou muito bem, né? Nós estávamos acostumados a falar de genocídio, a falar de holocausto, a falar do nazismo, do nazifascismo nos livros de história, né? Que é sempre uma situação muito confortável, você está falando do passado. Agora não, nós estamos assistindo ao vivo a morte de pessoas. Eu vi, anteontem, me chegaram alguns dados que é algo que eu já vinha pensando, mas que eu nunca tinha feito as contas, né? Até ontem, né, até o dia 136 do conflito, e que eu também não chamo de guerra, porque guerra é entre exércitos... Do massacre, né? Do massacre, do genocídio, né? Até agora, juntando o número de mortos e desaparecidos informados pelas autoridades em Gaza e pelas agências humanitárias, nós temos um total entre mortos e desaparecidos de aproximadamente 1,7% da população da faixa de Gaza. Tá? Para aqueles que acham que não, falar em genocídio é muito exagerado, não é um genocídio, é um direito de defesa, se nós levássemos essa porcentagem para o nível global, nós teríamos 136 milhões de pessoas mortas. No Brasil, seriam 3,4 milhões de pessoas mortas. Ou seja, nós não podemos banalizar essa desumanização. Inclusive, sem querer te interromper. Não, por favor, imagina, é um diálogo, Conde, pelo amor de Deus. O presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, o Walid Fepal, logo depois da fala do Lula, ele soltou primeiro defendendo a fala do presidente Lula, mas dizendo que se na Segunda Guerra o percentual nos 6 anos, dos 6 anos da Segunda Guerra, se a Alemanha matasse o tanto de gente que o Netanyahu está matando agora, nós teríamos são 200 milhões, é uma coisa assim. 3 vezes mais mortos do que a Segunda Guerra teve, isso, né? 214 milhões. Pela proporção, né? Sim, pela proporção. Da população de Gaza, né? Então, fica difícil, né? Não, e outra, eu desde o início desse conflito, desde o início dessa operação militar, já falei algumas vezes aqui, ninguém tem o monopólio da dor e do sofrimento, né? Ninguém pode se arvorar em ser a única vítima, né? A memória do Holocausto precisa ser mantida, a importância de nós termos e mantermos a memória do Holocausto, a memória do que foi o Holocausto, a memória do genocídio dos judeus europeus na Segunda Guerra Mundial, é justamente para que nunca mais aconteça. Mas que nunca mais aconteça não só com aqueles que nos são queridos, nunca mais aconteça com ninguém, com nenhum povo, com nenhuma etnia. Tá? E se não existe monopólio da dor, não pode existir também monopólio do vocabulário, monopólio do idioma, né? Quando nós nos referimos e ao longo do século XX, sobretudo nos últimos 50 anos, o Holocausto se tornou pelo uso, né? A palavra Holocausto, não o evento Holocausto, a palavra Holocausto se tornou sinônimo de limpeza étnica, de genocídio, de morticínio, né? A importância de se manter viva a memória do Holocausto, a importância de se honrar a memória dos mais de 6 milhões de judeus que foram mortos em câmaras de gás e que foram exterminados durante o Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial, é justamente para que isso nunca mais ocorra. Mas para que isso nunca mais ocorra, não só com relação aos judeus, mas com relação a todos os povos, com relação a todos aqueles excluídos,
De uma certa maneira, é um egoísmo, esse sionismo, né, de Israel, ele se cobre com esse manto, né? E isso é importante falar, Conde. A gente não pode, e é isso que as corporações de mídia brasileira tentam fazer, é isso que, como definiu muito bem a Mayra, as caixas de diálogo, né, de tradução dos eventos para diversas camadas da população vem fazendo, e de certa forma internacionalmente alguns organismos vêm fazendo, é juntar tudo no mesmo pote. Nós não estamos criticando os judeus, nós não estamos negando o Holocausto. Nós estamos criticando, né, o sionismo, nós estamos criticando as políticas de extrema-direita adotadas e levadas a cabo, as políticas de extermínio e de limpeza étnica levadas a cabo pelo atual governo do Benjamin Netanyahu. Nós criticamos o apartheid que é imposto à população palestina há mais de 60 anos. Tá? Nós não estamos falando mal da população judaica. O problema é que, numa revisão recente da definição internacional de antissemitismo, foi incluída como exemplo, né, críticas ao Estado de Israel, críticas ao governo de Israel. Como se eu agora falasse, ou dissesse, ou definisse, que criticar o governo Lula é nazismo, ou criticar o governo Lula é racismo. Alguma dessas definições, tá? Então, é preciso que fique claro isso. O Holocausto precisa ser lembrado, sim. Ele precisa ser respeitado, sim. Mas ele precisa ser lembrado, respeitado e mantida viva essa memória para que ele não volte a ocorrer. Nós não podemos... A humanidade está tolerando genocídios, Está tolerando, de novo. Não só esse de Gaza, mas uma série de outros. O deslocamento forçado dos armênios em Nagorno-Karabakh, a fome... Né? Eu acho que esse circuito, vamos dizer assim, os judeus pelo mundo, e a gente sabe que tem muitos que são absolutamente humanistas e conscientes da necessidade de um Estado palestino e tudo mais, acho que tinha que ser generoso, né? Assim, compartilhar a sua dor com todos os povos do mundo, em vez de achar que a sua dor é só sua. Não é uma coisa assim? É um egoísmo, né? Compartilha isso. Todo mundo teve, todos os povos, né? Os povos americanos. Teve genocídio aqui, os europeus mataram os indígenas aqui. Os povos originários. O genocídio da escravidão, o atual genocídio da população jovem negra no Brasil, o genocídio de mulheres no Brasil. O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, é o país que mais mata a juventude negra, é o país que mais mata mulheres. Nós vivemos genocídios cotidianos no Brasil também. E aí é preciso que se entenda que defender o povo palestino, defender a causa palestina, defender o Estado palestino, defender a vida de 1.200.000 pessoas forçadas a se deslocar. O Haaretz, o principal jornal israelense, publicou recentemente uma animação em que ele pega cronologicamente o histórico dos bombardeios e o deslocamento das pessoas, e em tempo, né, na linha do tempo, e você vai vendo como a população de 1.200.000 pessoas foi sendo empurrada pelos conflitos e pelos bombardeios para onde está agora, no maior campo de refugiados do mundo, na fronteira sul de Israel, em Rafah, né, à mercê da vontade de Netanyahu. Que, aliás, a fala do Lula teve essa importância também, de abrir os olhos dormentes de boa parte das classes políticas mundiais, né? Eu não vejo como coincidência o fato dos Estados Unidos anunciar que vai propor uma resolução finalmente com a expressão cessar-fogo, impondo, né? Mas abrir os olhos para a possibilidade disso, porque na semana passada, todo mundo estava embebido com o carnaval, na semana passada o governo Netanyahu anunciou que ia fazer operações militares e bombardear Rafah. Chegou a fazer algumas incursões, inclusive. Né? Isso pode ter sido adiado em função também e principalmente da colocação e da repercussão da fala do presidente Lula. João Amorim, aqui no nosso 11 News. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. Catarina Vilas. Olha o superchat para comemorar a volta do canal. Manda um Hello Deutschland aí para nós aqui da Alemanha. Hello Deutschland! Hello Deutschland! Hello Deutschland! O seguinte, não, celebrando aqui, porque
o meu canal tinha sido hackeado, depois voltou, depois foi encerrado e agora ele está novamente, né? Voltou. E aí hoje eu recebi uma mensagem do YouTube dizendo o seguinte, né? Que quando você tem o canal hackeado e ele volta, normalmente ele é encerrado porque o hacker faz um monte de besteira lá, né? E aí compromete. Então, estamos de volta aqui. Então, por favor, né? Sigam e se inscrevam também no canal do Conde, que está com o nome trocado, porque é um rastro que o hacker deixou, mas que eu vou poder mudar assim que terminar esse mês aqui de fevereiro. Antônio 357, o João tá rindo aqui. Quando você está entrevistando o Alan dos Santos... Pelo amor de Deus, olha... Já me confundiram com o Jackson Galaxy, aquele cara do Meu Gato Endiabrado, aquele americano que faz o programa de psicologia de gatos. Já me confundiram com um vocalista de uma banda de rock. Mas, pelo amor de Deus, gente, Alan dos Santos não. Aí é péssimo para minha imagem. Não, isso aqui é maldade, realmente, esse internauta aqui. Jussara Santana está dizendo: quando minha amiga tem um comércio de aluguel de roupa para festas, ela detesta a política, odeia Bolsonaro e não gosta do Lula, mas admite que no governo do PT o comércio dela fica top. É claro, né? Todo mundo. É por isso que eu acho, o que é impressionante é ver pessoas que votaram no Bolsonaro nessa última eleição. De um ano para cá, o Brasil já melhorou, a economia melhorou, as pessoas estão ganhando melhor, né? Você tem reformas, estão sendo feitas, inflação controlada, tudo mais, menos desperdício de dinheiro público lá, com o Bolsonaro dando aqueles presentes para eleitoreiros e tudo mais. E as pessoas ainda, ideologicamente, ficam conectadas, né? Uma parte ganha liberdade cognitiva. A outra fica ali, não, Bolsonaro, nosso mito e tal. É uma loucura. Eu acho que uma coisa que a gente precisa falar também aqui hoje, o João Amorim, é sobre o naufrágio desse bolsonarismo, né? A gente tem que especular o que vai se sobrepor a isso, o que vai tomar o lugar, porque o Bolsonaro está deixando um lugar vazio aí, que, assim, 11 entre 10 analistas de direita ou de esquerda dizem que ele vai ser preso. Então, não tem também muito por onde. Deixa eu só trazer 2 últimos comentários e já passo para vocês. Girilene Maria Aníbal. João Amorim, você acha que o Lula deve se retratar, como muitos sugerem? Você está esclarecendo barbaramente. Um abraço para você, para o Conde, e um abraço também para Rosemary Sartori Potker, que está colaborando com a gente aqui. Então vamos lá, vamos responder a Girilene, João, querido. Vamos lá. Acho que não tem que se retratar, não tem por que se retratar. Na verdade, eu acho que o lado que precisa dar um passo atrás e baixar o tom e se retratar da forma como violou protocolos diplomáticos, da forma agressiva como se posicionou, é o governo Netanyahu. Eu acho que o presidente Lula não tem por que se retratar, não deve se retratar, né? Até porque ele hoje, querendo ou não, ele é uma referência internacional dos povos oprimidos. Ele é a referência internacional da possibilidade de alteração do próprio futuro, né, para os povos oprimidos. Ele é um líder do que ele mesmo define, e eu concordo, do sul global. Ele é uma voz de dissidência a essa hegemonia intelectual, essa pasmaceira negligente e conivente com esse processo de desumanização global imposto pelo capital e pelo neoliberalismo. Então, eu acho que ele não tem que se retratar, eu acho que ele não deve se retratar, ao contrário, ele deve se pronunciar mantendo a sua postura e acusando a forma não diplomática, agressiva, né, com que a representação diplomática brasileira, a representação da soberania brasileira, porque é isso que o embaixador é. O embaixador representa a soberania do seu país. Por isso que lhes são conferidas pelo direito internacional imunidades, tá? Para que ele possa expressar livremente a sua voz, né? Então, eu acho que o órgão de relações exteriores de Israel, o ministro de Relações Exteriores de Israel, é que deve uma retratação, não o governo brasileiro.
Falando, diga. Não, pode completar. Não, puxando agora para o que você tinha me perguntado da questão do bolsonarismo, eu acho que a grande questão aí, né, e eu avalio com muito cuidado, tanto essa questão de que está para ser preso, né, quanto a decretação da morte do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo, ou o que nós chamamos de bolsonarismo, porque aqui, com esse jeito brasileiro de ser, esse jeito misturado de ser, a gente acaba sempre arrumando alguma forma de simplificação, até para a gente poder fazer, né, piadas, enfim, em cima disso, é uma característica cultural brasileira. O que nós chamamos de bolsonarismo é, na verdade, a extrema-direita brasileira, que sempre esteve aí, que sempre compôs as oligarquias, que sempre dominou as corporações de mídia, ou seja, tem um viés da sociedade brasileira, né? Dessa sociedade brasileira mais controladora dos meios de produção e das riquezas, exploradora das riquezas do país, e cujos seus próceres não moram aqui no Brasil, na sua grande maioria, moram fora, mas controlam os destinos, ou tentam controlar os destinos do país. Sugam nossa riqueza. Sugam. Eu acho que isso, o que o período do golpe de 2016 para frente fez foi autorizar a perda do pudor dessas elites, que, depois de uma série de conquistas sociais, as primeiras da história, uma série de revoluções sociais, uma série de setores da sociedade civil que sempre foram invisibilizados, calados, sufocados, massacrados, terem voz e aprenderem a se colocar, né, a demandar os seus direitos, estava indignadíssima com isso. É o pessoal que não concordava em dividir avião com empregada doméstica, são os Paulo Guedes da vida, sejam os ricos tradicionais como os novos ricos, que são piores ainda, né? Eu acho que isso não está em vias de morrer, e a gente não pode baixar a guarda para isso. A figura, eu costumo brincar, o boneco de posto, sabe aqueles bonecos de posto que fica com ventiladorzinho? Que só chama atenção? Fica balançando. Né? O boneco de posto, personificação dessa extrema-direita temporariamente, Jair Bolsonaro, nitidamente está sendo desconstruído e sendo reduzido à dimensão político-social que sempre teve, historicamente. Tá? Então, assim, e com ele... A dimensão do porão. Que é como ele mesmo fala, né? A dimensão ele mesmo falou naquela reunião. A dimensão da insignificância. Como que um insignificante como eu, que sempre fiquei ali na raia miúda, estou ocupando essa cadeira? Ele mesmo sabe, né? Então, assim, e com ele desmoronam os castelos de cartas que foram construídos, essas personalidades instantâneas, dentre elas o próprio Alan dos Santos, mencionado pelo nosso espectador agora mesmo, confundido comigo, né? Eu acho que... Diga, fala. Não, deixa eu aproveitar, porque essas unhas negras do João, eu vou falar pela primeira vez aqui, porque ele fez assim, eu tenho inveja dessa coisa, essas unhas aí, e aí eu vou até, assim, uma vez o cara perguntou, mas o que é aquilo lá das unhas? Não, que o João, uma vez, ele foi fechar o carro, foi fechar a porta do carro, bateu, né? Aí machucou e ficou... Nunca mais saiu. Ô, João, que chave isso, hein, cara? Isso aí é o que é? Rock and roll, é punk? Qual que é a pegada? É rock and roll. É rock and roll. Assim, apesar de hoje em dia eu ser um bluseiro, confesso, né? Mas eu tenho um lado musical, uma ancestralidade roqueira, né? E depois que você perde os cabelos, Conde, depois que você passa de uma certa idade, depois que você começa a não dar a importância aos comentários alheios, aí você começa a resgatar algumas coisas. Você começa... Né? Olha, assim eu vou pintar as minhas também e para fazer uma live especial com você. Vamos embora. E que são unhas de músico, hein? São unhas de músico também, que eu já percebi isso. As minhas são longas. Você também é músico? Você também, né? Eu sou músico, sou contrabaixista. Então você está tocando ultimamente?
dando canja com algumas bandas de amigos, estou desenvolvendo alguns projetos, mas tudo de forma muito... na medida que o tempo dá, tanto o meu quanto dos meus parceiros. Né? O Paulo Amarante, que daqui a pouco vai chegar aqui para conversar, ele está aqui. Querido Paulo Amarante. Ele, além de ser um dos grandes nomes da psicanálise, enfim, da psicologia brasileira, um carnavalesco, confesso também, ele é um músico de bossa nova absoluta. Sim, eu vi inclusive a filmagem que você compartilhou do Natal. E assim, Conde, a vida... A gente pode fazer o bondão do condão aqui. Vambora. A gente faz sem problema. Faz até a mesma distância, utilizando as técnicas que a gente usava na pandemia. Eu acho que eu costumo falar isso muito. Em algumas postagens que eu faço no Instagram, eu coloco isso. Cara, a vida sem poesia, a vida sem arte, a vida sem a possibilidade de você extravasar os seus sentimentos e expressar os seus sentimentos, ela é só um calendário. E é chato pra cacete esse calendário, sem a arte, sem a forma de extravasar. A Betânia costuma dizer que quem acha que poesia é água morna, é água parada, é suavidade, nunca leu poesia direito. Né? Água parada da dengue, né? João, né? É fantástico isso aqui, eu tô encantado. O pessoal está encantado com você também aqui. Olha, a Rosemary está dizendo aqui, amei o João. Obrigado, querido. A Denise Lia, Lula implodiu o silêncio dos covardes. Exato. Olha que frase bonita. Bonita frase. Poética. Poética frase. Poética frase. Olha, deixa eu trazer mais umas questões aqui importantes. Eu continuo, o Arbex me dá bronca, você sabe que eu falo assim, mas essa imprensa, Arbex, ele fala, onde? Não existe imprensa. Não existe imprensa. Não existe. Né? É a mesma coisa que a gente fala da elite. Não. Elite no Brasil é Cartola, é Machado de Assis, é Maria Bethânia. Param tanto o nome da elite. O que a gente chama de elite é só um bando de endinheirados, né? Que fica sugando o país, né? É isso. Ignorantes, como diz a Marilena Chauí, né? Violentos, racistas e tudo mais. Olha só as manchetes dos grandes jornais brasileiros aqui. Grandes aspas, né? Desses relações públicas aí dos nossos bilionários e tudo mais. O Globo, ataque de Lula a Israel, né, já vem com esse pressuposto equivocado. Né? Ataque de Lula a Israel provoca reações da base, à oposição e amplia insatisfação de aliados. E por aí vai, isso aqui está na Folha, né, eles usam o mesmo discurso. Quer dizer, inclusive dessa vez eu acho que já ficou feio demais. Ficou patético. Patético, porque hoje... o brasileiro que tem um acesso um pouco melhor na internet, ele tem acesso à imprensa do mundo inteiro. Então, ele pode comparar a imprensa brasileira com a imprensa francesa, com a imprensa alemã, que não são flor que se cheire também, mas melhores que a brasileira. Há vozes de contraponto que são ouvidas. Um editorial do Haaretz de ontem detonando o conflito em Gaza, a postura do governo Netanyahu, como o Arbex disse na live, a polícia de Tel Aviv está prendendo os familiares dos reféns que estão protestando na frente da casa do Netanyahu, né? E assim, a oposição amplia a insatisfação da oposição, mas na semana antes do Carnaval, a satisfação da oposição, do Lira, não era pelo corte do dinheiro, ou seja, a insatisfação da oposição se resolve com dinheiro? Isso na minha terra tem outro nome. Não, e tem outro. É didático também, né? Você vê que o Lula ele mexe nas estruturas, né? A fala dele desencadeou esse processo no Brasil, né? De histeria da imprensa e da extrema-direita. Então, quem que está contra o Lula nesse momento? A extrema-direita, a Carla Zambelli, o Bolsonaro, o Malafaia. Você me fez lembrar, exato. Você me fez lembrar uma postagem que eu vi. Está sendo investigado pela Polícia Federal e a imprensa brasileira. E quem que está junto com o Lula? Quer dizer, eu mencionei aqui a comunidade judaica, tem uma comunidade judaica que está do lado do Lula, a Federação Árabe Palestina. Você vê, nenhuma emissora de TV chamou o Walid Fepal, que é o presidente da Federação Árabe Palestina, para comentar a fala do Lula.
só chamaram os pró-Israel. Quer dizer, é muita vergonha, é muita vergonha. Eu acho chega a ser, em alguns casos, como esse, por exemplo, chega a ser nojento esse direcionamento unilateral. E as pessoas se esquecem, e vários setores da sociedade se esquecem, por exemplo, tudo bem, voltando a falar, né, do Holocausto, da memória, da necessidade da memória do Holocausto, né, não foram só 6 milhões de judeus que foram exterminados, foram 15 mil homossexuais, né, foram 5 mil testemunhas de Jeová, foram 200 mil maçons. Olha a maçonaria aí, né? Ou seja, quer dizer que enquanto enquanto não põe em risco os meus, eu posso esquecer do que se passou. Vai ser uma questão de tamanho agora, né? Porque a Rússia perdeu 20 milhões também na Segunda Guerra. Sim, exato. Então, assim, nós vamos... Quanto vale... O que a gente vem falando aqui sempre, o Conde, quanto vale a vida humana? Porque os argumentos que eu recebo muitas vezes quando eu estou tentando explicar e tentando mostrar didaticamente, né, não só os erros, né, estratégicos, apesar da importância de alguns atos, né, do Hamas, da Jihad Islâmica, etc., mas principalmente a postura dos diversos governos sionistas, dos diversos governos que se sucederam e fizeram ataques a Gaza, o pior de todos, inclusive o editorial do Haaretz falava isso, a possibilidade enorme de o pior e maior ataque a Gaza não surtir nenhum efeito positivo para Israel, gerar o isolamento de Israel. Os outros também não surtiram nada. Exato. Então, assim, eu fico vendo, pô, onde que o Lula... Eu vi esses dias um meme que eu morri de ir, para mim foi o melhor até agora. Onde que o Lula é uma persona não grata, né? Na Havan, né? E no Coco Bambu, por exemplo, né? Nas igrejas do Malafaia, enfim. Ou seja, a gente tem que olhar o que está sendo dito lá fora também, a gente tem que olhar para os outros lados. A rejeição ao Netanyahu, que já era grande na população israelense, tem aumentado profundamente. O Knesset está para apreciar 2 projetos de leis enviados pelo governo que vão aumentar o número de convocações militares, de conscrições militares. Isso está gerando... Isso próprio, eu estou te falando o que o Haaretz publica, que é o principal jornal de Israel. Tá? Isso pode ampliar a insatisfação de diversos setores sociais. Né? Eu acho importantíssimo os movimentos que as vozes judaicas pela libertação, que os judeus pela democracia, né? Que os judeus ortodoxos estão fazendo contra o genocídio, estão sofrendo as consequências em Israel, inclusive. Né? Estão apanhando da polícia, estão sendo presos, estão sendo detidos, né? A gente precisa acordar o mundo para isso, Conde. E a nossa gloriosa, né? Como é que eu vou chamar, né? Corporação, as nossas corporações públicas, de mídia, relações públicas de milionário, né? Nesse país. Olha, é lamentável. A gente sabe, a gente não tem expectativa, mas quando acontece um episódio desse, né? A gente fica tão chocado. Sabe que uma coisa que eu achei muito importante, né? A primeira-dama, Janja, ela escreveu uma defesa, né, ao esposo, ao Lula, no Twitter dela, e uma coisa que ela disse ali me chamou muito a atenção, e eu acho que precisa ser chamada a atenção de todos nós aqui. Ela falou assim, ela disse que perguntou para uma jornalista, uma vez, por que as fotos das crianças mutiladas, amputadas, torturadas, palestinas, não aparecem na imprensa. E essa jornalista disse para ela assim, não, porque são imagens muito fortes, né? Como se isso fosse uma resposta legítima, né? E aí a Janja diz assim, está sendo escondida o que está acontecendo na Palestina, em Gaza. Eu vou te falar uma coisa brevemente, rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo está acabando. Há 4, 5 dias atrás foi divulgada a imagem, né, da morte de uma mãe e seu filho, né, alvejados por um soldado das Forças de Defesa de Israel em Gaza. Né, isso gerou uma repercussão. Vai ser iniciada, inclusive, uma sindicância,
né? Porque o tiro foi praticamente a queima-roupa, mas o que me chamou a atenção na imagem, e me desculpem os mais sensíveis, já vou dar aqui, né? Disclaimer, né? Vou falar coisas sensíveis agora, tá? A imagem que me marcou mais foi a imagem do corpo da criança, não apenas por ser mais uma criança morta, mas porque a posição em que o corpo caiu me lembrou muito a posição em que foi encontrado o corpo daquele bebê que morreu afogado junto com a mãe e com 2 irmãos na Grécia. Com a carinha virada para o chão. Com a carinha virada para o chão, exatamente. E eu me lembro que, na época, corretamente, o mundo se indignou com o risco que aqueles refugiados estavam correndo, né, de colocar os filhos, e a declaração do pai dele, que foi o único sobrevivente, né, do pai dele, falando, olha, você só coloca o seu filho num bote frágil para atravessar o mar Mediterrâneo quando a terra firme é mais perigosa do que esse barco. E me lembrou muito da repercussão que teve, né, na mídia global, quase que viralizado, né, quase que em tempo real, né, os movimentos, as manifestações. Ou seja, a criança, isso ficou na minha cabeça, aquela criança assassinada, queima-roupa, por um fuzil de um soldado israelense, junto com a sua mãe, que estavam indo buscar comida, que, aliás, a fome é outra questão que está se abatendo sobre os refugiados em Gaza, tá? Estava na mesma posição do Aylan, aquela criança síria que morreu afogada. E o mundo está de olhos fechados para isso. Nós não podemos banalizar mais a morte dessas crianças, Conde. Ô, João, como especialista, agora eu queria até, para a gente, inclusive, encerrar, você dar um parecer para a gente mais técnico sobre essa dança que a Maíra disse aqui também de maneira muito brilhante, né? Assim, convocação de embaixador, chamadas falas, né? Reprimenda, é uma dança diplomática. Que síntese que você poderia fazer nessa questão Brasil-Israel? Você acha que existe a possibilidade, por exemplo, de um corte de relações, né? O Brasil... Não. O embaixador brasileiro está vindo para o Brasil agora para conversar com o Itamaraty e com o presidente Lula. O que você pode dizer para a gente? Olha, o protocolo diplomático, ele é tanto estabelecido, né, em tratados e em normas escritas positivadas, quanto boa parte dele, inclusive, decorre do costume histórico, né? E toda essa dança, muito bem explicada pela Maíra, boa parte vem desse costume. Então, essa história de chamar o embaixador para uma reunião para explicar determinado tema, isso são formas gradativas de você mostrar a sua insatisfação. Por quê? Porque o rompimento de relações diplomáticas, ele é um ato muito radical e muito sensível. E, obviamente, quando se fala em rompimento de relações diplomáticas, isso não significa que essas relações diplomáticas serão rompidas e imediatamente seguidas de ataques militares. Não. Geralmente, o rompimento de relações diplomáticas afeta questões comerciais, acordos em negociação, contratos, etc. Tá? Então, eu acredito que o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Israel, baseado no que eu sei até hoje, nas notícias que eu tive acesso até hoje, antes de entrar aqui no ar contigo, eu não acredito que esteja no horizonte. Agora, eu acredito que nós ainda vamos ver corretamente o governo brasileiro se posicionar de forma contundente com relação à forma desrespeitosa como a sua soberania foi tratada. Tá, diga. Com relação ao tratamento que o embaixador recebeu, né? Sim, e isso sim. O Brasil precisa dar uma resposta à altura. Urgente, né? À altura. E isso não significa rompimento de relações diplomáticas. Isso é do jogo diplomático. Sim, é do jogo. Mas precisa dar resposta. Mas precisa dar resposta, não pode passar em branco. Até porque o Brasil tem o precedente de ter sido compreensivo, vamos dizer assim, ou ter optado por conversar ou negociar, talvez até por canais de bastidores, ao invés de ter chamado, eu acho que deveria ter chamado na época, mas o governo optou por não chamar, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, optou por não chamar o embaixador israelense quando se reuniu com o Bolsonaro.
Aliás, eles né? estão agora divididos para saber se o embaixador vai na Avenida Paulista ou não vai. Olha, eu tô igual a Maíra, eu já comprei as pipocas, o Guaraná e já estou prontinho para assistir, porque isso vai ser um termômetro que nós, analistas, nós, pesquisadores, precisamos prestar atenção, né? E não me surpreenderia se tivesse gente enrolada na bandeira de Israel misturada com a bandeira do Brasil. Isso tudo bem, isso é do jogo, beleza, né? Agora, eu acho que assim, a corporação midiática brasileira devia começar a pensar também em consciência de classe. Mais de 200 jornalistas já foram mortos em Gaza. E a mídia brasileira não fala de nenhum deles. E não só jornalistas palestinos, tá? Não só jornalistas palestinos. E a gente continua seguindo disso. E por falar em jornalismo, quando a gente encerrar... Netanyahu se tornou um inimigo da humanidade, né? Um inimigo do próprio povo dele. O Arbex disse aqui que o maior inimigo de Israel... Concordo plenamente. É o próprio Netanyahu. Netanyahu não é patriota. É a fera do momento, né, do nosso tempo. E eu acho que... E o Lula, realmente, na fala dele, ele colocou ali... O Rovai disse que ele fez uma risca de giz assim no chão, né? Achei essa imagem bonita, né? Riscou, falou, olha, vocês acordem, meus queridos, senão... É, né? Isso, chamou o mundo às falas. Chamou o mundo às falas. João Amorim, meu querido, muito bom. Saudade, você não vê... Semana passada você esteve aqui, porque você veio na quinta, eu te chamei, né? Foi. Mas terça-feira era carnaval. O Amorim vai estar de volta aqui na próxima terça-feira. Sempre agradecendo você. Eu que agradeço, imagina. Para nós. Muitas unhas negras aqui. O pessoal adorou esse modelo. Daqui a pouco vai estar todo mundo de unhas negras aqui, só para imitar você. Sejam felizes. Sejam felizes. A opinião dos outros não importa.